Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos iniciar então o livro de Jeremias, né? O livro de Lamentações de Jeremias. É o que nós vamos estudar hoje. Talvez, quem sabe, né? Dependendo aqui do desenrolar da nossa conversa, a gente até consegue finalizá-lo, né? Porque é um livro muito curtinho, né? 5 capítulos é o que tem aqui na nossa Bíblia, 5 capítulos. E a mensagem dele, inclusive, é bem objetiva, é bem direta, né? E aí eu vou tentar aqui abordar os pontos principais, mas fiquem à vontade aí, tá? Para interagir, perguntar. Né? Eu até esqueci, mas mesmo que a gente acabe hoje, mesmo que seja outro livro na semana que vem, leiam ele, tá? Se vocês não lerem, isso era para eu ter sugerido, acabei esquecendo. Para vocês terem lido, né? 5 capítulozinho, rapidinho ler, porque aí já ajudaria bastante, né? Nessa questão da compreensão. Vocês já viriam para cá, a aula, já com informações do Livremente. Mas mesmo assim façam isso, tá bom? Se vocês puderem, reserve aí 5 minutos, lê esse livro, sei lá, 10 minutos, quem lê devagar, lê esse livro, 10 minutinhos para ler um livro da Bíblia, ó, coisa fácil, né? Então façam isso, se organizem. E tem até a questão aí, né? O Douglas falou do áudio, às vezes você consegue lá, põe lá o Cid Moreira narra, né? Então no YouTube lá, às vezes você consegue lá o livro narrado, aí já é um pouquinho mais lento, mas consegue às vezes até fazendo outra coisa e ouvir. Mas a sugestão é que leiam. Pegue a Bíblia, leia, até fazer anotações. Bora lá ver se a gente consegue estar fazendo isso aí também. Vamos lá, Valdir. Valdir chegando agora também. Lamentações. Lamentações. Capítulo de número 1. Ainda não. Calma que a gente vai entrar no livro. Vamos pegar aquelas informações lá que são importantes para nós, né, para entender livro a livro. Então, assim, o nome do livro, o título é esse mesmo, né, Lamentações de Jeremias, a agonia da derrota. Então, a gente já sabe aqui que é uma lamentação mesmo, né, ele expressa, né, ele vai expressar aqui toda uma agonia, toda uma tristeza, enfim. É um cântico, esse livro é também uma linguagem poética, tá, para a gente entender. É um livro poético, né? O gênero literário é uma poesia. O que ele vai escrever aqui é em forma de poesia, tá? São cânticos. Então, olha só que coisa interessante. Eles eram cantados também, tá? É um cântico triste, né? Com uma grande mensagem. Embora seja assim, ele conta as derrotas, mas existe uma grande mensagem edificante para as nossas vidas. Porque, na verdade, irmão, se a gente for pensar, os livros da Bíblia, os personagens, todos eles fracassaram em algum ponto. Todos eles, de alguma maneira, não conseguiram, né, corresponder à proposta de Deus, de expressar a glória de Deus, enfim. São histórias de derrotas, no sentido que não conseguiram jamais alcançar o padrão de Deus, mas, por outro lado, também são histórias vitoriosas, né? A grande maioria, porque a graça de Deus é que é ressaltada, né? Mesmo em meio a todas essas desgraças, a graça de Deus ela se mostra muito mais poderosa, restauradora, né? Trazendo esperança. É como diz o Paulo lá em Romanos, capítulo de número 6, se não me falha a memória, tá? 6 e 20, depois vocês conferem aí, até mesmo agora se quiser conferir para confirmar, eu acho que é o Romanos 6 e 20, que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A graça de Deus, ela é muito maior, ela é muito mais capaz de restauração do que o pecado de destruição. Então, só para a gente
entender aí toda essa dinâmica da Bíblia. Eu acho que é Romanos 6:20, não é? Se for, dá um joinha, confirma, diga aleluia, não é não? É 6:21, se não for 20 é 21. Então não é 6 não, Douglas, 5, meu amado, procure no 5. Quando eu falar 6, vocês entendem o 5. A gente não tinha combinado isso, né? Toda vez que eu falo um capítulo, vocês entendem outro. Então é 5:20, meu irmão. Ah, maravilha. É isso mesmo? 5:20? Bora lá. Rapaz, agora... Não, né? Eu tô vendo só vocês assim balançando a cabeça. Eu disse, não é não, não é não. Então tá bom, eu acho aqui agora, quer ver? Ó? É 5:20, 21. Isso, não, é 5:20 mesmo, é? 5:20, como não, Varão? Me ajuda aí, Varão. É 5:20, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tá? Então, Romanos 5, isso, 5:20, né? Bora lá. Agora sim, todos aí completos, né? Samara chegando ali também, o Valdir só está na metade, mas está participando na metade, que ele está na metade do vídeo, agora sim está participando todinho. Então vamos lá. Queridos, o autor desse livro é Jeremias, tá? Ele, né, a tradição reconhece ele como autor. O tema deste livro, tristeza presente e esperança futura. Tristeza presente e esperança futura. Quando esse livro foi escrito? Foi depois da queda de Jerusalém, no ano 586 a.C., tá? Então essa data aí é a data que a gente marca a queda de Jerusalém, né? Onde Babilônia invade. Como nós estudamos, semana passada acabamos o estudo de Jeremias, então Jeremias foi avisando, Babilônia vai vir aqui, vocês têm que se entregar, porque Deus está usando a Babilônia para trazer o juízo sobre vocês, né? Ou sobre nós, os judeus e tudo mais, e eles rejeitando, não reconhecendo, não se arrependendo dos seus pecados, e a ordem de Jeremias foi: se entreguem ao rei da Babilônia, e eles resistiram, aí forçou Babilônia a vir destruir, né? Na época era o império, é o mais poderoso que havia em todo o mundo, então veio, esmagou lá, destruiu o templo, toda a cidade, enfim, destruiu, levou ainda cativo, levou as pessoas lá para a Babilônia como escravos. Então, foi escrito aí nessa época, tá? Depois da queda da queda da Babilônia, não, da queda de Jerusalém, tá? No ano 586. Por que esse livro foi escrito? Qual o motivo de Jeremias escrever esse livro? Para expressar a angústia sentida pelos cativos judeus, tá? Então aqui ele escreve para deixar registrado lá essa angústia, essa tristeza, né, que os judeus estavam sentindo. Então eles foram para o cativeiro lá, irmãos, sentindo todos os efeitos, né, da punição de Deus, do castigo de Deus por causa do pecado. Eles se entristeceram, se lamentaram. É interessante, irmãos, que não só aqui o livro de Jeremias, mas, por exemplo, os Salmos. Salmo 137, se vocês quiserem acompanhar aí, olha que coisa interessante. Houve, né, outras partes da Bíblia que registraram também esse momento, tá? É claro que o Jeremias, aqui, Lamentações de Jeremias, é muito mais completo de expressar, né, todos os sentimentos do povo, as condições do povo judeu e tudo mais. Mas houve, por exemplo, o Salmo 137, que foi escrito, né, aí nessa ocasião, tá? Então, quem escreveu o Salmo 137, que eu nem lembro aqui o autor, nem sei se é reconhecido, se o autor é conhecido, né? Mas quem escreveu o Salmo 137 escreveu a respeito dessa ocasião aqui, ó. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sião é o nome poético, né, para Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque dizia: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada,
Isso aqui a gente até brinca, que não pode ler isso aqui para as tias da escola dominical lá não, viu? As tias que cuidam das crianças, olha só. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com ele nas pedras. Já pensou? Esse último versículo aqui, que a gente lê para as tias lá que tá brava com as crianças num domingo de manhã. Feliz é aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Brincadeiras à parte, irmão. Esse salmo aqui relata então, né, a tristeza daquele povo judeu quando estava escravo lá em Babilônia, né? E aí, como eu falei, esse livro aqui são poemas, tá bom? Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? Toda a Bíblia pode ser a mais simples que for, não precisa ser de estudo, nada. Eu acho que todas, eu não me lembro de ter visto uma hoje que não tenha isso, tá? Não sei se vocês repararam aí, ó, em cada versículo, capítulo 1, por exemplo, tem lá uma letrinha, né? Uma palavra, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, todos confirmam essa informação aí na Bíblia de vocês? Tem um capítulo 1, tem uma palavrinha lá, ó, pode ver, o versículo 1, Aleph, o 2, Beit, né? Não é Bet, tá? Bet é uma irmã que, né? É Beit. Não tem, Douglas, na sua Bíblia, não tem? Não? Nas duas, das de vocês dois aí, não tem? Tem ou não? Não, tô confundido, meu Deus do céu. Não tem de vocês? Mas é muito raro, né? Geralmente, sim, eu tô vendo aí, varão. É porque é de estudo, talvez até de estudo, não tô enxergando aqui, tô vendo. Não tem. Mas, então já que você mostrou a sua, eu mostro a minha para vocês verem aqui, ó. Vê aqui o casal ilustre ali que não tá com a Bíblia. Deixa eu ver aqui também. Ó, tá vendo lá a letrinha lá, ó? Acho que tá aparecendo para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Rapaz, a câmerazinha não tá ajudando, né? Então vamos lá. Aqui são duas câmeras aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Aleph. Ó, até grifei lá, ó. Dá para ver se dá, né? Grito. Isso, exato. Então, mas os demais, né, da irmã Helenúcia, o Valdir e a Samara aí, acho que tem. Isso, pega outra aí, só para vocês confirmarem. Bom, enfim. Então, essas letras, elas são as letras do alfabeto hebraico, tá bom? Então, esse poema, ele é um poema chamado de acróstico, tá? Acróstico. O que isso quer dizer? Não dá para saber isso no português, amados. Olha só, preste atenção nessa informação para vocês entenderem o todo. No português não dá para a gente identificar isso, mas lá nas línguas originais, né, no hebraico que foi escrito aqui, cada primeira palavra, tá? Por exemplo, aqui, ó, como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Essa palavra como, né, que foi traduzido como, lá começa com A, entendeu? O verso 2, ó, continuamente, então lá no original, esse continuamente começa com o B, que é o Beit. Então assim, quer ver, eu acho que eu vou até fazer aqui, e pior que não vou conseguir, porque, tem uma caneta aqui, né, para exemplificar para vocês o que é um acróstico. Oh, que agonia, meu Deus do céu, eu tô pegando um negócio que ele entrou, agora eu peguei ele de novo. Deixa eu ver aqui, ó, para entender o que é um acróstico. Eu acho que isso aqui é a forma mais simples de entender, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, um nome que é muito conhecido, né? Então vou colocar. É ao vivo esse negócio aqui. A gente faz na hora, né? Deixa eu ver, Eterno Salvador. Único. Ó, que coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui para as duas câmeras captarem, né? A primeira ali captou, ó, e a segunda aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá vendo? Jesus eterno, Salvador, único Senhor. Opa, faltou um R aqui, ó. É Senhor. Tá vendo, ó? Então aqui, todo mundo tá vendo aí? Vocês estão vendo o que está escrito aqui, ó? Aqui, deixa eu ver, não, é aqui mesmo. Aqui, ó, Jesus. Tá vendo? De cima para baixo? Tá escrito Jesus, ó. Ó, Jesus, e tem aqui as frases, né? E tal. O que é isso aqui? É um acróstico. Se você ler de cima para baixo, ele tem, né, as palavras, ou uma palavra. No caso aqui, o que tem é o alfabeto. Então, olha só, preste atenção. O capítulo 1 tem 22 versículos, tá? Reparem aí na Bíblia de vocês. 22 versículos tem.
O capítulo 1 tem 22 versículos, o capítulo 2 tem 22 versículos, o capítulo 3 tem 66 versículos e o capítulo 4 tem 22 versículos e o 5, 22 versículos. Então, olha só, tem 5 capítulos, 4 tem 22 versículos, só um que tem 62 versículos, mas são 3 vezes 22, né? 3 vezes 22 vai dar 66. Então, se vocês repararem aqui, ó, no capítulo de número 3, por exemplo, a cada 3 versículos tem a letrinha lá, ó. Tá vendo? Capítulo 3 agora, ó. Capítulo 3 tem a Aleph no verso 1. Verso 4, Beit. Verso 7, Gimel. Ou seja, em 3 versículos existe essa letrinha aí. Também é um acróstico multiplicado por 3. Então, os 22 versículos correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Tá? Como se fosse o nosso de A a Z. Tranquilo, amados, para entender isso aí? Só para a gente entender o propósito de tudo isso, o porquê de tudo isso. Então, esse acróstico, para vocês entenderem, tem outros acrósticos na Bíblia. O Salmo 119, abram lá, vamos abrir rapidinho, para a gente estar comparando aí, para entender, né, o porquê dessa ferramenta, desse método, né, de escrita, qual o propósito disso. Então, o Salmo 119 também, ó, tem lá, né, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, tem o alfabeto. Provérbios 31, que é a conhecida mulher virtuosa, Provérbios 31. Provérbios 31 também é escrito dessa forma, como um acróstico, ó. Abram a Bíblia lá no Provérbios 31, tá tudo pertinho aqui. Então, bora lá, vamos manusear rapidinho a Bíblia aí, só para vocês compararem, né? Eu falando aqui, vocês visualizando para absorver melhor a informação. Então, Provérbios 31 também, que fala da mulher virtuosa, é um acróstico, tá? O Salmo 119 e o livro de Lamentações é um acróstico. Então, só para a gente entender, né? Então, acróstico é isso, onde cada primeira palavra, tá, de uma frase, de um verso, né, do texto aqui, ele começa com a letra do alfabeto, na sequência, tá? Para nós entendermos, seria o A, B, C, D, E, F, G, H, tal, e até o Z. Por que isso, amados? Só para entender, ó, lá no Salmo 119, o salmista está expressando a totalidade, né, do seu amor pela palavra de Deus. Lá o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, né? Os 173 versículos lá é a declaração do salmista, do Davi, a respeito da palavra de Deus. O Provérbios 31 está falando da mulher plena, a mulher completa, a mulher que possui todas as virtudes, né? Então, olha só, expressando sempre a totalidade. Aqui em Lamentações, aqui expressa o sofrimento completo, a totalidade da angústia e do sofrimento do povo de Deus nessa situação. Entenderam? Então, o porquê que foi escrito dessa forma? Esse poema? Então, esse poema aliás, esses poemas, são 5 poemas, né? Então, 5 capítulos, 5 poemas. Eles foram escritos dessa maneira, até mesmo facilita gravar isso, né? Para eles, né? Se fosse para nós também, se nós usássemos esse método aí por conhecer o nosso alfabeto e tudo mais, isso gravaria muito mais fácil na nossa cabeça, mas a intenção é essa, de mostrar que está expressando a totalidade de algo, no caso aqui do sofrimento, tá? Então esses 5 poemas são escritos em acrósticos. Bom, os 5 poemas que existem, deixa eu mostrar para vocês aqui capítulo a capítulo. O primeiro poema, que é o capítulo 1, vai do verso 1 ao 22, né? Todo o capítulo, tá? Todo o capítulo 1, esse primeiro poema é Jerusalém em pranto. Então, o primeiro poema do capítulo 1, Jerusalém em pranto, tá? Então, a gente vai ver como se fosse a ideia, irmãos, ó. Na minha Bíblia aqui, eu estudei também, né? Então, fiz as minhas anotações aqui na minha Bíblia. O capítulo 1 aqui, a ideia é de uma viúva que está enlutada. Então, como a linguagem é poética, olha como Jeremias mostra Jerusalém como uma viúva, né, que está em luto, está chorando porque perdeu o seu marido. Essa é a figura que ele coloca. Quem é Jerusalém? Né? É como se fosse uma mulher que tivesse perdido o seu marido e estaria ali enlutada, numa angústia. Vamos lá, capítulo 1, versículo de número 1 e 2, pelo menos, tá? Mas é todo o capítulo 1 que fala sobre isso, né?
Ó, como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram traiçoeiramente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Então a figura que o Jeremias coloca aqui, né? Para comparar Jerusalém, é como uma mulher que tivesse perdido seu marido e não a consola, ela está em luto, só para expressar a tristeza, tá bom? Segundo poema, que é o capítulo 2, né? Verso 1 também ao 22. Jerusalém em ruína. Então olha só, o capítulo 2 vai falar que Jerusalém foi cercada, foi destruída, né? E o Jeremias aqui, ele mostra, inclusive, nesse capítulo 2, o poema do número 2, a ira de Deus, ou seja, a justiça de Deus foi aplicada em Jerusalém. Tá? Deus trouxe a justa retribuição, né? Isso que eu acho interessante, irmãos. A gente, às vezes, lê a ira de Deus e pode entender um Deus que ele não é amoroso, né? Um Deus que ele parece ser meio estranho quando a gente lê o Novo Testamento, mas aqui a ira de Deus corresponde à sua justa retribuição ao mal que as pessoas fizeram, né? Ou seja, o pecado dessas pessoas elas merecem, né? Todos aqueles que ofendem a Deus merecem a sua justa punição, a retribuição. Mesmo assim, esse livro, como eu disse aqui no tema, né? Mesmo que ele seja uma tristeza presente, mas tem uma esperança futura, porque o livro de Jeremias, mesmo relatando toda essa angústia, todo esse sofrimento, mas tem uma mensagem de esperança, a gente vai ver no final do livro, tá? O que sempre sobressai em Deus é a sua misericórdia, seu amor, sua graça, sua compaixão. Sempre, irmãos. Deus nunca, toda a Bíblia, né? Até o Jeremias que nós estudamos nas aulas passadas, o próprio Deus no capítulo 18 de Jeremias vai dizer: eu não me agrado da morte do ímpio. Deus não tem prazer em castigar ninguém, né? Deus só traz essa punição porque é justo, eles merecem, né? Deus é santo e Ele cobra toda ofensa, né, contra a sua santidade, mas não que Ele gosta de fazer isso, sente prazer, pelo contrário, Ele diz: o meu prazer é que o ímpio se arrependa dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, e eu venha e os cure, né? Então, sempre a misericórdia e a graça de Deus, ela se sobressai. Terceiro cântico, capítulo de número 3, terceiro poema, um chamado à renovação. Então, verso 1, né, até o 66, tá? O capítulo 3, então, o Jeremias, ele vai mostrar, ele vai trazer esse poema como um homem solitário e sofredor, que é ele mesmo. Ele passa tudo isso. Jeremias está no cativeiro, irmãos, ele está sofrendo. Só que ele está expressando não só o seu sentimento, né, de solidão e tudo mais, mas ele está expressando nesse poema o sofrimento do povo de Deus lá dentro do cativeiro. Então o camarada foi para lá. Sofreu lá o que a gente estudou, sofreu muito, né? Durante 40 anos aproximadamente lá, alertando o povo, aquela coisa toda, e o povo não aceitou, ele não tinha nada a ver com aquilo, né? Ou seja, era ele que era o porta-voz de Deus, mesmo assim ele foi com todo mundo, sofreu junto, né? Ele não merecendo exatamente aquela punição, ele foi com todo o povo de Deus. Isso nos ensina algumas coisas, como por exemplo, mesmo que a gente não tenha feito algo para que diretamente a gente recebesse, irmãos, algum mal na nossa vida, mas a gente vive num coletivo, não tem jeito, onde muitas vezes o cara que não é violento, ele morre de uma forma trágica e violenta, né? Ainda que o cara não tenha feito algo diretamente, mas por estar no ambiente, vou dar um exemplo. Então a gente não é violento, mas a gente está de repente aí num lugar muito violento, né? Numa periferia, onde a gente sabe muito bem, né? A zona leste aí de São Paulo, como é violento. A gente não é violento, a gente não assalta, não agride ninguém, não anda armado, mas a gente pode receber uma bala perdida. Quer dizer, não é bala perdida, é bala achada, né? Ela achou alguém, né? Foi a bala perdida, ela achou. E se achou um salvo, a bala também não está perdida, ela está salva, né? Porque levou alguém para a eternidade. Então, essa bala perdida, quando pega um crente, também não tem problema. Ela não está perdida, ela está salva. E brincadeiras à parte, irmão. Então, só para a gente entender um todo, né? Jeremias não tinha nada a ver com o negócio, mas foi junto. E ele expressa aqui, então, no capítulo 3, o poema é esse, né? Um chamado à renovação.
O poema 4, tá? Que é o capítulo 4, né? A restauração iminente. Então, o capítulo 4, ele vai falar, ele vai mostrar, na verdade, irmãos, olha que coisa interessante, que Deus vai restaurar o povo, tá certo? Eles estão no cativeiro, só que ele, olha o que o Jeremias faz aqui. Ele faz um contraste, né? Lamentando, olha como era antes. Olha, depois que vocês lerem, né, todo o capítulo 4, por isso que eu disse, era importante eu ter falado antes para vocês. Leiam, né, todo o livro, 5 capítulos, rapidinho. Mas depois vocês leiam aí, e aí vocês puxando na memória, ou assistindo de novo essa aula e lendo, vocês vão perceber, né, que é isso mesmo aqui. Ou seja, ele vai mostrando, ó, antes lá os príncipes viviam festejando, as crianças viviam alegre, pulando na cidade, brincando, né? As pessoas, elas tinham a qualidade de vida, elas tinham alimentação, Deus abençoava, elas tinham moradia. Aí ele faz o contraste, né? Depois do cerco, ele diz, olha agora, os nossos príncipes estão passando fome, as nossas crianças sofrendo pelas ruas, as nossas mulheres exploradas. Então ele faz essa comparação antes do cerco e depois do cerco babilônico. Ou seja, antes lá de Deus trazer o juízo e depois Deus trazendo o juízo, ele faz essa comparação, né? E o quinto e último poema é aqui um clamor por alívio. Então, e o capítulo 5 é o único que não está de uma forma acróstica, irmãos, tá certo? Olha só. O capítulo 5 não tem aquela estrutura lá do alfabeto, tá? Só tem os 4. Então, olha que coisa interessante. Apesar de toda a desestrutura, né, de toda a bagunça, em todos os sentidos que estava Jerusalém, mas ele faz esses poemas de uma forma estruturada e organizada. Agora, aqui no capítulo 5, irmãos, parece que é um caos, uma confusão enorme. E aí ele nem mais faz um poema com aquele estilo ou estruturado daquela forma. Ele agora expressa, né? Ele faz uma oração comunitária pela misericórdia de Deus. Então olha que coisa interessante. Ele faz essa oração pela misericórdia de Deus e a gente vai ver o finalzinho aqui, o que aconteceu. Então só para a gente dividir os 5 poemas, tá bom? O povo de Judá, que havia desprezado as advertências de Jeremias, finalmente sofreu as consequências por ter abandonado Deus, tá? Então vou dividir aqui esse livro aqui em duas partes principais, ó. Lamentações da dúvida e desespero dos judeus. Então, as lamentações da dúvida e desespero dos judeus, tá? Então anotei aqui com vocês, ó. Esses poemas expressam o sofrimento e o arrependimento sentidos pelos exilados, né? Trata-se do reconhecimento tardio que seus próprios pecados os levaram àquele estado lamentável. No entanto, até em meio ao desespero mais sombrio havia um vislumbre, né? Um olhar ainda, uma esperança que eles tinham. Então, o que a gente entende aqui é que eles se arrependeram, né? Foi tarde, porque eles precisariam passar isso aqui? Claro que não. Se eles tivessem ouvido lá o Jeremias, né, Deus falando, se arrependam, deixem os pecados de vocês e tudo mais, eles não precisariam passar por isso aqui. Isso também me parece que tem outra lição aqui que a gente consegue estar extraindo. Irmãos, muitas vezes a gente sofre, né, coisas na nossa vida que poderia ser evitado. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, quando a gente não vive, quando a gente não aplica a palavra de Deus, quando a gente de fato não vive como Deus nos propôs para viver, então a gente sofre tanta coisa. É só fazer uma avaliação na nossa vida de alguns sofrimentos. Muitos deles é possível que tenha sido porque nós fizemos algo, né, que não é segundo a vontade de Deus e vem as consequências. Mas precisaria vir a consequência? Não tem um ditado que a gente fala assim, é errando que se aprende? Né? Eu prefiro aprender para não errar, eu acho que é melhor. Não é, irmão? Então esse negócio, não, é errando que se aprende. Bom, o que Deus nos propõe é assim, aprenda para não errar, né? Viva a minha palavra, obedeça, obedecer é melhor do que sacrifício, como diz a Bíblia, é bem melhor. Então às vezes a pessoa oferece um sacrifício e aquela coisa toda, não, antes do sacrifício é melhor obedecer, né? Não é preciso a gente errar para aprender, aprendemos com os erros, inclusive, desses que erraram. A Bíblia está escrita, principalmente o Antigo Testamento, foi preservado para nós, cristãos, irmãos, como um exemplo. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. Tem 2 textos lá no Novo Testamento que vai falar sobre isso. Romanos, capítulo 15. Agora eu acerto esse trem aqui, viu? Capítulo 15, versículo número 4. Quer ver que eu errei?
Não, é isso mesmo, 15, 4. Romanos 15, versículo de número 4. Diz assim, ó: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 1 aos Coríntios, capítulo 10, amados. Vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Aqui também tem um texto muito interessante a respeito disso, que é para nós estarmos olhando, né, para esses exemplos, para essas pessoas, esses irmãos que erraram, tropeçaram, desobedeceram, e a gente olhe eles e não repita, tá certo? Os erros deles, porque a gente tem lá um exemplo, o mau exemplo para não ser seguido. A gente tem um bom exemplo que a gente vai pegar a referência e fazer, e a gente tem os maus exemplos para a gente não repetir os erros deles, né? Então para nós serve tanto o mau exemplo quanto o bom exemplo, tá certo? Todos eles para nós têm uma utilidade. Nossa, isso aqui é um mau exemplo, então serve para mim, para que eu não repita, não faça isso. Então de alguma maneira foi útil. Ou isso aqui é um bom exemplo, então vou pegar ele como referência para estar imitando, como Paulo disse, me imitem, eu imito a Deus. Então vamos lá, capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante. Vou ler aqui para vocês, tá? Assim, correndo, não, corrido, mas não correndo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Verso 6, olha só o destaque. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. É o que eu estou dizendo. Então olha o que Paulo diz aqui, ó. Tá vendo lá os nossos pais, lá o povo lá no deserto que fez, ó. E isso ficou aqui para nós como uma lição, como uma figura, para que a gente não faça o que eles fizeram, que a gente não cobice o que eles cobiçaram. Vamos avançar no texto, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Olha, Paulo está falando, mostrando, né? Falando, narrando o que eles fizeram e a consequência do pecado. Ó. Não vamos nos prostituir como eles fizeram, porque aconteceu isso. Não vamos cobiçar como eles fizeram, porque aconteceu isso. Verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, verso 11, que é a chave aqui também. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o final dos tempos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, irmãos, esses dois textos aqui, eles nos alertam, tá vendo? Tudo está escrito lá, tudo foi registrado. Qual foi o intuito, irmãos, de tudo ficar escrito lá no Antigo Testamento, por exemplo, e até o Novo Testamento também? Qual é a validade disso para nós? É para que a gente olhe e veja o caminho que eles trilharam para a gente não ir por esse caminho, né? Nós temos muitos exemplos. Eu não preciso sofrer na minha pele tudo que é coisa ruim para saber isso aqui é ruim e não devo fazer, né? Então a gente precisa ter aí essa sensibilidade, essa sabedoria, né? Vamos lá, 3 sentimentos aqui, ó, que o livro de Lamentações expressam. 3 sentimentos. Primeiro, de sofrimento. Capítulo de número 1, verso 12, ó. Então há 3 sentimentos aqui. O primeiro é sofrimento, tá? Como é um poema, né? Verso de número 12, capítulo 1, verso 12. Não vos comove isso a todos, vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, como me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Então expressa aqui um grande sofrimento, tá certo? Eu só estou pegando como exemplo, mas é todo livro que traz sofrimento, né? Então, primeiro sentimento, sofrimento. O segundo, capítulo 3, verso 40 ao 42. Segundo sentimento é de confissão. Capítulo 3, verso 40 ao 42. Diz assim, ó: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Eita, versão ruim essa minha, né? Cada palavra aqui.
Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Olha só coisa interessante, segundo sentimento de confissão ou de arrependimento, né? E o terceiro, de esperança, capítulo 5, é o finalzinho do livro, verso 19, 21 e 22. Então, capítulo 5, verso 19, 21 e 22. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. É o 19. 21. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós de tão grande maneira? A gente vê aqui a esperança também, ele acaba, né? Jeremias acaba o livro com uma esperança. Aqui, na verdade, irmãos, os comentaristas dizem, no verso de número 22, que o poeta termina o livro aqui em certa confusão, até pensando na possibilidade de Deus ter rejeitado ele, né? Então, e assim, é interessante, irmãos, eu não sei vocês, mas eu me lembro muito bem de alguns casos onde eu estava sofrendo por diversos motivos, né? Então, por erros meus, pecados meus e por sofrimentos que muitas vezes eu também não tive nada a ver, mas, como eu disse, né? A gente vive num ambiente aí que uns fazem e os outros vão junto, pagando que nem... A gente paga o que nem comprou, né? Paga o pato, como diz, né? E o que acontece? Eu me lembro muito bem que muitas vezes vem uma confusão na mente, né? Ué, por que isso está acontecendo? Por que Deus não me ampara nisso aqui? Por que... Né? Então a gente fica questionando, há uma certa confusão em sentimentos. Muitas vezes a gente até sabe, não, provação, vamos lá e tudo mais, mas na hora do sofrimento, irmão, o sentimento é de tanta angústia e tristeza que você não consegue muitas vezes raciocinar, né, friamente. Né? Quem está fora é mais fácil de muitas vezes diagnosticar e nos orientar. É por isso, irmãos, que nós sempre vamos precisar de pessoas que nos ajudem, principalmente em grandes dificuldades, porque a gente fica meio desnorteado, a gente não tem a lucidez, a gente não raciocina friamente, logicamente, porque a tristeza é muito grande, né? Então a tristeza toma conta do nosso coração. Tem hora que a gente fala, não tem mais jeito para minha vida, né? Isso aqui nunca vai acabar, aquela coisa toda. Quem está de fora diz, não, calma, tem jeito sim, o caminho é esse, vai nos acalmando, nos direcionando, né? Então esse é o grande ponto aqui que a gente deve considerar.